Fala galera, tudo bem? Passando aqui para comentar com um pouco mais de detalhes de como foi o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco. Foi 0 a 0. Roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, gostaria de pedir o seu like para você se inscrever no canal e deixar os comentários, sim. Comente aí o que você achou do jogo, o que você concorda comigo ou não, tá bom? Para começar, vamos falar da escalação inicial, tá? Para mim, o Dorival acertou bastante na escalação inicial, tá? Ele entrou com o Mateuzinho, o Gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Ramalho e Bidu, Ranielli, Martinez, Bidon e Garro e Yuri Memphis. Até aí, para mim, era realmente o que ele tinha que fazer. Uma coisa que influenciou para mim em quase o jogo inteiro foi o fato do Corinthians ter muitos pendurados. E isso para mim afetou a marcação. Porque em vários momentos, não sei se você que assistiu aí teve essa percepção, talvez de casa, eu estava perto, eu vi muitos lances em que o Corinthians dava um jogo de corpo, deixava de dar um jogo de corpo ali, ou talvez fazer uma falta para uma jogada, chegar um pouquinho mais forte. Não fez isso com medo de tomar amarelo. E isso deixou com que o Vasco tivesse mais jogo também. Claro, não foi só isso que fez o Vasco ter mais jogo, tá? Mas assim, o Corinthians não marcou tão bem como vinha marcando e isso para mim teve uma influência absurda. Bom, contrariando um pouco a percepção que eu tinha da escalação inicial, uma coisa me chamou a atenção, que foi o Bidon jogar pela direita e o Martinez pela esquerda. Por dois motivos. Primeiro, que o Bidon é canhoto e ele já era acostumado a jogar para a esquerda. E o Martinez destro para a direita. E isso foi durante quase o primeiro tempo inteiro, tá? E até boa parte do segundo. E o que isso influenciou? O Vasco não tem um lateral de esquerdo de ofício. Ou seja, eles improvisaram outro lateral direito, que era o Puma Rodrigues. O Corinthians, na minha opinião, tinha que aproveitar isso, explorar mais jogadas de linha de fundo. O Corinthians não teve praticamente jogada de linha de fundo, teve uma só no Bidu no segundo tempo, mas ok. Mas assim, do nosso lado direito, não teve nenhum avanço. E isso para mim foi uma chance que o Corinthians deixou de explorar por causa de um lateral improvisado, né? E o fato do Bidô e Martinez não estarem nas posições, digamos, originais, tem muita influência nisso, porque eles prejudicaram ali a triangulação para o Mateuzinho descer, por exemplo. Então, o primeiro tempo o Corinthians teve algumas chances, sim, mas o Vasco também teve. O Vasco teve até um gol anulado, né, por impedimento. Depois o Corinthians também teve um gol anulado por impedimento. O Vasco dominava o meio de campo, né, ali estava desesperador para a gente. E a gente esperava que o segundo tempo pudesse mudar, né? Veio a volta do intervalo, sem alteração. Eu já teria feito algumas alterações, tá? Eu teria colocado o Dieguinho ali, justamente para explorar esse lado que o Vasco tinha um lateral improvisado, né? Mas o Dorival não fez nenhuma alteração. Não surpreendeu, né? Não é muito comum ele fazer isso. O que não é comum é em 5 minutos ele fazer alteração, que não foram por lesão, né? Nenhuma das alterações. E nada aconteceu nesses 5 minutos do segundo tempo de diferente do primeiro para que ele não tivesse feito no intervalo. Bom, ok. O Corinthians colocou o Carrillo, né? Colocou o Vitinho. Estou falando desses dois jogadores porque o Vitinho tem entrado bem em todos os jogos, mas esse jogo ele não entrou tão bem, né? E o Carrillo foi extremamente abaixo do que ele pode. Ele que fez uma partida espetacular no jogo de ida contra o Cruzeiro. Ele errou passes que ele não errou em quase um ano e meio de Corinthians. A atuação do Carrillo foi desastrosa ontem. E para completar, quando ele coloca o Dieguinho, né, já na reta final do jogo, ele tirou o Memphis. Eu achei muito estranho porque o Memphis estava fazendo um bom jogo, né? Porém o Yuri Alberto não, o Yuri Alberto estava errando tudo. Então ele podia deixar o Memphis, até para o Memphis jogar numa posição mais parecida com o que ele joga lá na seleção holandesa, e ele tirou o Yuri Alberto. Ele não tirou o Yuri Alberto. E o Memphis saiu muito chateado e realmente tinha que ficar sim, porque quem deveria sair era o Yuri Alberto. No segundo tempo, o Corinthians ainda teve uma chance,
com o Roberto, mas acho que estava impedido. O Vasco ainda teve mais chances que o Corinthians. Teve até uma bola na trave, né? Uma bola de cabeça, né? Mas o resultado final foi 0-0, tá? No jogo de ida. Então o Corinthians em casa não consegue levar vantagem de uma vitória. E domingo é a finalíssima. Tá lá no Maracanã. Jogo totalmente aberto, né? Nada do que acontecesse nessa quarta-feira à noite ia ser decisiva, né? Temos mais um jogo. Corinthians está super vivo. Não tem nada do que abalar. A gente lamenta muito, né? Não ter aproveitado a festa que a torcida fez, a pressão que a torcida fez. Os jogadores, para mim, não absorveram isso. Acho que por dois motivos. Primeiro, como eu falei, acho que o medo do amarelo fez alguns jogadores não terem um desempenho tão alto. E segundo, que o Vasco foi realmente melhor armado ali, principalmente no meio do campo, né? E aí, serve de alerta para quem não conseguiu se desvencilhar da alegria que foi a classificação contra o Cruzeiro, né? O histórico não ganha jogo. Corinthians tem um histórico de muitas vitórias, né, contra o Vasco e tal, só que assim, isso não dá um gol pra gente, não dá um escanteio, não dá uma falta, não dá sequer um lateral. Isso daí só serve para você tirar sarro lá no boteco. Tem que jogar sério, tem que encarar, porque isso é uma final. Não adianta jogar como um jogo do Brasileiro, uma campanha medíocre que fizeram, né? Tem que mudar. O Corinthians entrou ontem com um comportamento de campeonato brasileiro. Não era. Era uma Copa do Brasil e uma final de Copa do Brasil. Vamos lembrar, nessa campanha da Copa do Brasil, o Corinthians não fez um jogo muito bom em casa. Não fez. Você lembra de algum que foi bom em casa? Que teve uma supremacia? Não. Não. Não tivemos. Os nossos grandes triunfos nesta campanha foram todos fora de casa. Todos. Tá bom? E é isso que a gente tem que se agarrar. Então, Dorival Júnior, por favor, mostre tudo o que você fez durante esses jogos da Copa do Brasil fora de casa. E que a gente espera de você, tá bom? Jogadores, vocês principalmente, agora é a hora. A torcida já ocupou, já esgotou todos os ingressos dos visitantes, tá? O Maracanã vai ter o máximo de corintianos que é permitido. E a gente vai fazer a pressão que é necessária. Agora, vocês vão ter que jogar como uma final de Copa do Brasil. Seriamente, dignamente. O time do Vasco fez uma campanha tão medíocre quanto a nossa no Campeonato Brasileiro. O que eu quero dizer, não é um time espetacular que a gente vai ter que jogar no limite do limite. Se o Corinthians jogar sério, o Corinthians consegue vencer o jogo. E se tiver que levar para pênalti para ser campeão, que seja, mas temos que sair do Maracanã campeões nesse domingo. Ok? Sem mais. É isso. Vai, Corinthians.